E quem explica melhor sobre as propostas em discussão é a Gabriela Rosa, consultora da BMJ, especialista em relações governamentais, com enfoque em temas jurídicos e tributários. Oi, Gabriela, boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, muito bom estar aqui para falar sobre a reforma tributária, é um assunto que anda bastante, mas a gente continua acompanhando, né? Pois é, e que talvez possa causar aí algumas dúvidas, né, em quem nos acompanha, né, nos nossos ouvintes e espectadores. Gabriela, qual desses dois textos tem mais possibilidade de ser aprovado? Olha, por boa parte do tempo, a PEC 45 acabou sendo considerado o texto de maior força, né? Só que com a mudança da presidência das casas, tanto da Câmara como do Senado, a PEC 110 ela acabou ganhando também um espaço para se fortalecer, né? A verdade é que a PEC 45 ela era um símbolo, ela era realmente a proposta encampada pelo Baleia Rossi, ela é, né, encampada pelo Baleia Rossi, pelo Rodrigo Maia e pelo Aguinaldo Ribeiro, enquanto a PEC 110 ela representava uma linha mais próxima da última legislatura, que trazia realmente o trabalho do ex-deputado Luiz Carlos Raul. Então, o cenário que a gente tem hoje é um aceno de uma proposta que venha que fazer a conjunção daquilo que é tanto a PEC 45 como a 110. A estrutura é muito similar, um imposto sobre valor agregado e um imposto seletivo. E qual que seria o impacto para o contribuinte de forma prática? Você disse que esses dois textos são similares, então talvez fique até um pouco mais fácil, né, para explicar qual que seria o impacto, então, para o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro ele vai perceber a reforma tributária de duas formas, né? No primeiro momento, já que a reforma tem uma transição, então ela está prevista para levar um tempo para entrar em vigor. O cidadão brasileiro deve perceber pela vinda de investimento, pela modernização da estrutura administrativa tributária e também deve perceber por eventuais transições que podem ser acrescidas nesse relatório, ou seja, trazendo uma CBS, um tributo que vá, nesse primeiro momento, trazer realmente essa reforma em vigor, né? Então, assim, a simplificação da tributação, ela tem o potencial de tornar os custos da atividade produtiva mais baixos. E isso tem um potencial também de reduzir preços em geral. Tem uma curva de aprendizado aí para começar a valer o tributo e o empresário começar a saber como é a melhor forma de pagar, mas a tendência é que o tempo gasto em pagamento de imposto diminua e, por isso, as obrigações envolvendo pagar tributos reduzam e aí o empresário possa ter um trabalho mais simples, ele possa investir melhor no seu negócio, sem ter preocupação de crescer demais e ter que fazer uma gestão tributária muito complexa, porque agora ele vai ter que sair do simples, a própria população pode sentir uma queda nos produtos, no preço. Então, a gente tem aí realmente alguns impactos acontecendo nesse decorrer de um intervalo de 5 a 10 anos. Então, o consumidor ali na prática, no dia a dia, a hora que ele for comprar algum produto, ele vai sentir também uma redução desse preço por consequência da reforma tributária. Perfeito. Não dá para dizer que a reforma tributária vai reduzir o preço, porque reduziu a carga. A tributação ela vai continuar naquela média que já havia antes. No entanto, hoje, o empresário ele recolhe tributos demais, ele não tem consciência do que o tributo que ele está pagando, se ele está pagando a mais ou a menos, ele tem custos administrativos associados a ter uma equipe robusta de pagamento de imposto. Então, a tendência é que esses custos diminuam e, por isso, a gente possa ter uma redução dos valores do produto, também um acréscimo de salário, por exemplo. A gente pode ter realmente efeitos indiretos que tornam a atividade econômica mais barata. E aí a gente vai ver reflexo no bolso do consumidor e também no trabalhador.
E quando você fala que o empreendedor, o empresário, ele não conhece direito, né, o que ele está pagando, afinal são tantas taxas, tantos tributos, a partir do momento que toda essa questão tributária fica simplificada, fica mais simples e, portanto, o empresário passa a saber por que ele está pagando aquilo, para onde aquele dinheiro está indo, acaba gerando também uma confiança maior no próprio governo, não é isso, Gabriela? Perfeito, a gente tem um crescimento em termos de cidadania, né? Uma das coisas que se falou muito ao longo da reforma tributária é que esse é um tributo que traz transparência. À medida em que a carga tributária, para ela aumentar, eu vou ter uma dimensão de quanto que eu estou pagando em imposto, a cidadania ela é justamente esse processo da população ter consciência daquilo que ela está pagando, e se aumentou o produto naquela localidade, isso tem a ver também com o aumento tributário local. Aquele município também vai ter aumentado a carga, o estado vai ter aumentado a carga. Então não fica aquela dimensão distante, que isso é uma coisa que vem daqui de Brasília. Uma pessoa do Brasil inteiro pode ter um controle muito mais plural do que está acontecendo na cobrança de impostos, pelo menos sobre o consumo. E você disse que esses dois textos são bastante similares, né? Mas um foi proposto então na Câmara dos Deputados e outro no Senado. O governo federal apoia mais um projeto do que o outro? Tem algum apoio aí explícito do governo em relação a alguma dessas matérias? Então, veja bem, embora o governo tenha um posicionamento tardio, né? O governo ele entra na conversa um pouco tarde. Não dá para dizer realmente que ele tem um texto de predileção, porque ele trouxe a própria reforma, né? Ele propôs o PL 3887 de 2020, que criava a contribuição sobre bens e serviços, que era a forma dele de entrar nessa discussão. Então, quando ele traz, por exemplo, uma proposta que traz um imposto sobre valor agregado, ele está dizendo que essa estrutura de imposto ele endossa. Então, a PEC 45 e a PEC 110 têm essa estrutura, trazem um imposto sobre valor agregado. A diferença é que o movimento que o governo fez foi de simplificação, é uma confiança de que um texto fatiado passa, mas talvez uma PEC tenha dificuldade de passar. Então, esses movimentos do governo de, por exemplo, trazer uma proposta mais simples, de levantar uma retórica de que o ideal é um texto fatiado, mostram não uma predileção por um texto ou por outro, mas uma falta de crença de que uma reforma tributária ampla consiga passar. A gente espera que com esse movimento de apresentação do relatório, em que o Aguinaldo Ribeiro tem falado que uma reforma tem que ser ampla e estrutural, aí essa descrença dê uma esfriada e aí o governo possa efetivamente endossar o texto que vai vir como resultado das duas propostas. Perfeito, a gente conversou agora então com a Gabriela Rosa, que é consultora da BMJ, especialista em relações governamentais, com enfoque em temas jurídicos e também tributários. Gabriela, obrigada pela conversa, uma boa tarde para você e até mais. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.